Boa noite a todos. É um prazer para mim estar mais uma vez aqui na nossa casa, recebendo a todos vocês. E quando eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu sempre procuro trazer algumas coisas para que a gente possa refletir realmente. E quem sabe, né, ir um pouquinho além daquilo que nós estamos mais ou menos acostumados a fazer. Então, o ponto de reflexão principal é sempre um olhar interior. Porque é comum, às vezes, né, a gente está falando algumas coisas, e o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente é assim, puxa vida, mas minha sogra tinha que estar aqui para ouvir aquilo. Meu marido não veio, olha, isso aqui era para ele. Algumas pessoas se identificam e falam, ó, isso aqui é para mim. Né? Então, eu gostaria de pedir a vocês um olhar interior naquilo que nós vamos colocar para vocês aqui. E a gente sempre procura trazer também um assunto que a gente está lidando sempre com ele, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós estamos aqui na doutrina espírita, estamos iniciando, ou já estamos há longo tempo dentro da doutrina, a gente começa a receber aquela instrução: faça o estudo do Evangelho no lar. Pegue um dia por semana, reúna sua família, vamos estudar os ensinamentos de Jesus. E a coisa mais interessante é que a gente é assim, um pouquinho presunçoso, né? A gente fala assim, Jesus, há tanto tempo atrás, ele falava por parábolas, né? Porque aquele povo de antigamente era um povo muito atrasado, que não tinha condição realmente de entender aquilo que Jesus queria dizer na sua profundidade. Então ele falava por parábolas, que aquele pessoal era um pessoal muito bárbaro. Como se nós aqui, 2000 e tantos anos depois, estivéssemos tão avançados assim, em termos de moralidade. Então a gente liga a TV, vê os noticiários, vai dar uma olhadinha lá no portal desse ou daquele site, e vamos perceber que existe diferença, né, entre o nosso comportamento hoje em dia e o comportamento de há 2000 anos atrás? Lógico que existe. Mas também não estamos tão distantes assim também, não. Né? E diante de tudo o que acontece com a gente, nós precisamos desenvolver de nós uma confiança de que dias melhores virão. Porque não é fácil nós estarmos hoje enxergando e mantermos o nosso equilíbrio diante de tanta confusão e de tanta coisa que acontece no dia de hoje. Então, o capítulo que eu escolhi para falar com vocês é o capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, Jesus nos propõe, né? Bem-aventurados os aflitos. E aqui já dando a primeira ênfase naquilo que Jesus nos diz. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A doutrina espírita é uma doutrina que amplia um pouco esse conceito, porque nós temos alguns pilares, algumas reflexões, que nos ajudam a entender, então, essas palavras de Jesus. Porque ele não coloca assim, bem-aventurados os aflitos, porque hoje eles serão consolados. O consolo que Jesus promete, a felicidade que Jesus promete, o bem-estar que ele promete, não está no dia de hoje, porque ele disse, serão. Serão significa algum dia. E o conceito maravilhoso que a doutrina espírita nos dá é que nós hoje somos a somatória de tudo aquilo que nós vimos amealhando no nosso plano evolutivo, desde o momento em que Deus nos criou. Hoje é o resultado de tudo aquilo. Amanhã nós colheremos aquilo que nós estamos plantando hoje. E o amanhã, para nós, ele é eterno. Ele não acaba nunca. Então, na doutrina espírita, nós falamos o quê? Vidas passadas, nosso estado atual, vida no plano espiritual após a morte do corpo físico. Então, para nós entendermos realmente as palavras de Jesus, a amplitude que ela nos dá,
nós temos necessariamente que considerar que a nossa vida aqui no planeta não termina com a morte do nosso corpo físico. E todos nós que estamos aqui, a não ser aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, conhecem muito bem esse conceito da doutrina espírita, que nos fala sobre as condições nossas no mundo espiritual após a nossa morte no corpo físico. A figura que nós temos de Jesus, que eu acho legal, é sempre ele no sentido de estar amparando as pessoas. Os mais necessitados se aproximavam de Jesus e eram consolados ou curados por ele. Mas, de qualquer maneira, nós temos sempre essas imagens assim, de pessoas necessitadas, de pessoas angustiadas, fossem por problemas físicos, por problemas espirituais, problemas mentais, as pessoas se aproximavam de Jesus. E hoje, meus amigos, muitos de nós estamos aqui com uma aparência um pouco mais diferente, mas todos nós estamos necessitados do amparo de Jesus. Todos nós temos os nossos problemas, todos nós temos as nossas angústias, todos nós carregamos sentimentos de culpa e de menos-valia. E nós estamos aqui hoje necessitados do amparo de Jesus, como as pessoas que conviveram com ele naquela época também estavam. Então, muitos de nós estão aqui, para não dizer a grande maioria, porque nós estamos necessitando de alguma coisa. Pelo menos de uma sintonia com Deus, com os nossos amigos espirituais, revendo conceitos na nossa vida. Por isso, nós estamos aqui numa segunda-feira como nós estamos hoje. E essa imagem de Jesus, essa que eu estou mostrando agora, é o que eu sinto na verdade. Todos nós estamos num mar revolto, uns mais, outros menos. E, nos momentos de grande dificuldade, Jesus é o farol pelo qual nós procuramos a direção para nos nortearmos, para sairmos da turbulência do mar. Essa figura de Jesus, que mostra esse farol aceso, esse farol está na projeção da luz que sai no coração de Jesus. Então a gente interpreta assim: a luz que vem do coração de Jesus é o farol que nos guia dentro das turbulências que a vida traz para cada um de nós. E aí nós nos questionamos, gente, como tem sofrimento nesse mundo? Quantas pessoas que aparentemente as pessoas não merecem estar passando por aquilo que estão passando, não é? E aí nós nos questionamos sobre a justiça das aflições. A questão da fé passa pela aceitação nossa de que Deus é Pai, é misericordioso e é justo. São alguns dos atributos de Deus, né? Justiça. Mas a justiça que vem de Deus não é aquela justiça do olho por olho e do dente por dente. Porque se fosse assim, acho que nós estamos verdadeiramente fritos. Então, a justiça que vem de Deus é uma justiça que vem sempre acompanhada de bondade, de caridade e de benevolência. Então, se nós estamos atravessando no dia de hoje problemas, nós temos que cada vez mais desenvolvermos em nós essa palavra que na turbulência é muito difícil, chamada fé. Fé em Deus e fé na justiça divina. Então, quando nós falamos na justiça das aflições, e nós nos remetemos a Jesus, que disse que nós seremos consolados, muito provavelmente ele estava se referindo também a essa situação da vida futura. Sem esse conceito básico da doutrina espírita, é muito difícil que nós possamos acreditar na justiça das aflições, do porquê da nossa dificuldade diante dos embates da vida. Então, esse é um conceito fundamental. A crença em Deus, a crença na justiça divina, a crença de que os aflitos serão consolados e a crença de que a nossa vida no corpo físico não termina com a morte desse corpo físico. Sobrevive no plano espiritual também.
Então, nós temos que ter dois motivos para nós pensarmos a respeito da justiça das aflições. Bom, se eu faço uma análise muito serena da minha vida e vejo que eu não cometi nada de errado, e mesmo assim eu passo por uma grande dificuldade, e eu acredito num Deus justo, nós recorremos novamente a um conceito da doutrina espírita que fala a respeito das vidas anteriores que nós tivemos em relação a essa. Então, quando a gente não encontra nessa vida atual uma causa para o nosso sofrimento, muito provavelmente nós estamos passando por uma situação necessária para o nosso aprendizado em função das atitudes que nós tivemos em vidas anteriores. Aí entra um problema, principalmente para nós espíritas. Qual que é o problema? É o problema de nós jogarmos tudo no passado. O que eu fiz para merecer um cunhado desse? O que eu fiz para ter um filho que me dá tanta coisa assim, assim, assado? Eu devo ter sido isso, devo ter sido aquilo, matei, roubei, assaltei, descuidei, porque hoje eu estou passando por uma situação terrível. Então nós precisamos tomar um pouco de cuidado com essa coisa, de ficar jogando tudo como karma, né? Karma, gente. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Lá no próprio Evangelho, aqui está escrito, se não fizemos o mal nessa vida, é porque fizemos uma vida anterior. Mas nesse próximo slide aqui, e lá no Evangelho, nesse capítulo número 5 do Evangelho, está escrito o seguinte, que as principais causas de aflição que nós estamos vivendo hoje são devidos a distúrbios do nosso comportamento na vida atual. Se nós procurarmos, de uma maneira sincera e honesta, olhar as nossas atitudes, os nossos sentimentos, a nossa vida interior, aqui mesmo nessa vida, não precisa fazer terapia de vidas passadas. Você já vai encontrar um monte de coisa que é a causa do seu sofrimento atual, aquele que você está passando agora. Mas para nós chegarmos a essa conclusão, nós precisamos ter um mínimo, né, de domínio sobre o nosso orgulho, de enxergar isso. As nossas atitudes que não estão equilibradas, nos causando sofrimentos, problemas nessa vida atual. O homem é na vida atual, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios. Isso está escrito lá no Evangelho. E o mal para essa coisa toda que nós estamos tendo é o desenvolvimento da fé. A fé em quê? A fé em Deus. A fé em quê? A fé em você mesmo. Acreditar que, apesar de Jesus ter falado que os justos, que os sofredores, serão consolados, esse serão é um processo que tem que começar agora. E nós somos também, e muito, os responsáveis por isso, por essa situação. Então, nós temos que ter fé na justiça divina, desenvolver a fé em nós mesmos, e esse é o remédio certo para nós curarmos o nosso sofrimento. E também não estou dizendo que isso não que seja uma coisa fácil, ok? Aí entra uma outra coisa que a gente também, como espírita, você se agarra, né? Ai, aquele sentimento de culpa, o que eu devo ter feito, e a felicidade não foi feita para mim. Então, você até aceita que alguém possa merecer tal e tal coisa, mas quando alguma coisa legal acontece com você, você já pensa logo, pô, vem alguma coisa por trás disso aí. Não é possível. Está dando certo, estou indo bem, o chefe falou que eu estou um cara bacana, tal e tal coisa. Ah, vem coisa aí. Vem coisa aí. Nós também temos um probleminha disso aí, né? Nós achamos que nós não merecemos a felicidade. E aí, a gente vai desenvolvendo uma síndrome. Você sabe o que é síndrome? Síndrome, sob o ponto de vista médico, é um conjunto de sinais e sintomas. Nós vamos desenvolvendo isso dentro de nós. Essa síndrome aqui do CDM, que todo mundo também já viu na internet, já pesquisou, lendo as obras, e sabe o que é. Não sabe? Ninguém passou, não tem nenhum sinal, nenhum sintoma dessa síndrome aqui? Ninguém tem. Então, essa síndrome é a famosa síndrome do coitadinho de mim.
né? Eu não mereço, coitado, nasci para sofrer, eu não presto. Aí você fica com aquele sentimento de que você realmente tem que passar calado pelos seus sofrimentos, sem mover nada para tentar superar essa coisa. E vocês conhecem essa pessoa aí? Né? Símbolo do desânimo, né? Ó dia, ó vida, ó azar, né? Isso faz parte da síndrome do coitadinho de mim. Mas nós poderíamos já estar trabalhando pelas nossas melhorias pessoais, né? O homem poderia gozar de uma felicidade relativa, já plantar alguma coisinha. Nós estamos falando dos tormentos voluntários. Por quê? Está lá no Evangelho, coisa curiosa. Parece que o homem cria de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Essa é mais dura da gente entender. Quando nós levamos a reflexão para o lado pessoal, íntimo. Porque se eu for ouvir isso no outro, eu falei, está vendo? Olha lá, eu falei para ele não fazer, ele foi e fez. Mais uma vez eu lembro que essa reflexão é uma coisa de caráter pessoal. Parece que nós criamos encrenca. Eu tinha um slide muito legal, que não sei onde é que ele foi parar, então eu não acrescentei nessa exposição, que é assim. Tinha uma caninha, né? Cachaça. Uma garrafinha, chamava assim, caninha dona encrenca. O que a gente faz? Parece que todo dia de manhã você acorda, a primeira coisa que você faz, você toma um gole da caninha dona encrenca. Porque é o que a gente vem arrumando no nosso dia a dia, nas nossas relações, né? Diverge com um aqui, mentalmente você fulmina um ali, é o trânsito, é aquela... Então a gente vai criando um problema atrás do outro. Eu trouxe na quarta-feira passada, sobre esse tema, uma historinha que não vai dar para contar por causa do tempo, mas em compensação eu trouxe esse slide aqui. Essa figura carregando essa pedra pela montanha chama-se Sísifo, que é um personagem da mitologia grega. O que ele fazia? Para arrumar um problema, ele era um rei, um sábio, mas ele tinha um problema. Cada vez que ele solucionava alguma coisa, ele arrumava um jeito de resolver uma situação, ele criava uma outra. Ele resolvia a outra, criava aquela outra, e ficava criando problemas sucessivamente. Até que no desenrolar da história, ele foi chamado na frente dos Zeus, lá da época, o deus da mitologia grega, reuniu-se o colegiado dos deuses, e ele, como ofendia muito a Zeus, ele foi condenado a carregar uma pedra enorme, até o topo de uma montanha muito íngreme. O que acontecia? Ele chegava lá, a pedra escapava, bumba, caía. Ele tinha que ir lá pegar essa pedra, levar para cima. Quando estava quase subindo, bumba, caía a perna de novo, a pedra. E ele ficou eternamente condenado a pagar os seus pecados carregando a pedra. Alguma semelhança com o nosso sofrimento ou não? Alguém tem dor nas costas aqui? Okay? Quantas pedras nós estamos carregando na nossa vida? Qual é o peso que nós carregamos nas nossas costas? Ninguém tem mágoa aqui? Ninguém se ofende com facilidade? Esse negócio chamado melindre? Ninguém tem orgulho? Quais são as atitudes que nós temos na nossa vida? São pedras que nós vamos acumulando e estamos carregando aí, estamos carregando aí, estamos carregando aí. Olha lá. Bom, entre nós então, a gente não se autoflagela, né? Já chegamos à conclusão de que isso não resolve. Graças a Deus, né? Porque tem muita gente que ainda acha que se chicoteando, você paga seus pecados. Nós, espíritas, temos o hábito de fazer o autoflagelo, o quê? Moral. O que é o autoflagelo moral? Sentimentos de culpa, que nós carregamos. Mentalmente você fica se autoflagelando. Temos também uma coisa que se chama baixa autoestima, né? Sentimento de menos-valia. E nós nos esquecemos de cultivar
a nossa felicidade. Vamos falar um pouquinho agora, antes da gente encerrar então, da nossa felicidade. Vamos recorrer a mais um conceito da doutrina espírita, que nos diz que Deus criou a cada um de nós, simples e ignorantes, porém, com todo o potencial necessário para o seu desenvolvimento, para o seu autodesenvolvimento. Evidentemente que isso está dentro de cada um de nós. O que acontece é que muitas vezes nem nós sabemos que nós temos a possibilidade de superar dificuldades. Nós não desenvolvemos isso dentro de nós, porque nós ainda estamos presos lá ao sentimento de culpa, de menos-valia. Então, todas as vezes que eu quero combater, por exemplo, o meu orgulho, não adianta eu bater de frente com ele num primeiro tempo. Porque eu tenho dentro de mim também o sentimento da solidariedade, do amor, da bondade. Nós temos tudo isso dentro de nós. Só que isso está desse tamanhozinho em relação àquilo que nós avolumamos dos nossos problemas. Se eu começar a desenvolver a minha humildade, ela vai chegar num ponto em que ela vai se equiparar com o meu orgulho. E se eu continuar desenvolvendo a minha humildade, a minha solidariedade, a minha compreensão, esse sentimento ultrapassa aquele sentimento e eu vou me sentir bem melhor. E esse orgulho meu vai diminuir muito de importância. Ele vai diminuindo para que possa crescer, então, o meu potencial de bondade, de solidariedade, o nosso potencial, o potencial de cada um de nós. Então, quando eu digo, por exemplo, que nós temos que pensar sobre essas coisas, eu estou falando em autoconhecimento. Eu estou falando em voltar a atenção para dentro de si mesmo. Determinando, identificando os pontos que eu tenho que melhorar. Identificando aquilo de bom que eu tenho dentro de mim, para eu poder fazer com que aquilo frutifique. Então, entre o reconhecimento das minhas dificuldades e o reconhecimento das minhas potencialidades, eu estou fazendo um trabalho de autoconhecimento. Eu estou aprendendo a ver o que existe dentro de mim. É gostoso fazer isso? Saber o que vai dentro do coração da gente? Se a gente estiver carregado com mágoa, com angústia, com insatisfação, com depressão, com fibromialgia, né? Então, é um trabalho difícil, e mais difícil ainda, é você mudar essa situação. É você fazer dar o outro passo, que é o passo da reforma íntima. É o fato de você estar empenhado em ser hoje melhor do que aquilo que você foi ontem, sem sentimento de culpa. Assumindo a responsabilidade pelo momento atual que a tua vida te coloca, pelas dificuldades que a sua vida está te colocando. Então vejam, o fato de eu me analisar, autoanalisar, sozinho ou com a ajuda de alguém, profissional ou não, o fato de eu estar determinado a assumir as minhas responsabilidades perante a vida, lutar para dominar as minhas más tendências, solucionar os problemas do dia atual, que é o reflexo daquilo que já vem vindo, isso tudo não me traz um sentimento de transtorno no sentido da culpa. Ao contrário, tira. Eu sinto sentimento de culpa quando eu me sinto impotente para resolver os meus problemas. A minha autoestima cai porque eu não saio do lugar. Agora, se eu começo a realizar dentro de mim esse trabalho interior da autotransformação, aí vocês vão perceber que você começa a gostar mais de você. Pô, tenho meus problemas, mas hoje eu estou melhor. Hoje eu consegui me aproximar daquilo que eu não conseguia. Hoje eu consegui ter uma visão mais profunda do problema que eu estou atravessando. E isso, meus amigos, todos nós podemos fazer. Essa mensagem, essa citação é do Espírito Hamed. Estamos falando em felicidade agora, né? Estamos deixando de falar do sofrimento. A verdadeira fórmula da felicidade é a realização
de um constante trabalho interior. Constante trabalho interior. E aí, ele fala mais uma coisa. Olha lá. Aqui é o ponto-chave do negócio. Na verdade, esse aqui é o ponto-chave da coisa. Ó. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Circunstâncias, felizes ou infelizes, são resultados diretos de nossas atitudes tomadas ao longo do nosso caminho. Eu estou, se eu refletir sobre isso e aceitar isso, também não quero que ninguém aceite porque eu estou dizendo. Vamos parar para pensar nisso. Para e pensa. Se eu tomo esse tipo de atitude, primeira coisa, eu deixo de colocar a culpa nos outros. Primeira coisa. Porque o fulano me faz infeliz, o marido não sei o quê, o filho não sei o quê. Certo? Porque para você ser feliz ou infeliz, só depende de você. Olha a responsabilidade que nós temos quando nós analisamos as coisas sobre esse prisma. Nós assumimos a responsabilidade. Nós não estamos assumindo o quê? A culpa. É por isso que quem viaja nesse caminho de evolução espiritual vai diminuindo o seu sentimento de culpa, vai diminuindo o seu sentimento de menos-valia, vai tendo atitudes mais positivas no seu dia a dia, vai ficando mais contente consigo próprio, e aí você começa a ficar mais leve. Aquela pedra subindo a montanha começa a diminuir de tamanho. E isso aqui, então, para fechar. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, pois somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. Enquanto nós deixarmos o nosso eu interior nas mãos dos outros, querendo que os outros nos façam felizes, quando nós mesmos não nos queremos bem, enquanto nós jogarmos a responsabilidade da nossa felicidade na mão de segundos, terceiros e quartos, nós estamos literalmente fritos. Assumir a responsabilidade sobre si mesmo é entender que a felicidade é uma coisa que depende de cada um de nós. Aí dá um frio na barriga danado, né? Porque não estamos conseguindo fazer muita coisa e só depende de mim. Mas eu volto, então, àquela imagem primeira lá de Jesus. Da luz que emana do coração de Jesus para nós. Eu volto o meu pensamento para Deus, que é um Pai misericordioso que não abandona nenhum dos seus filhos na luta. Eu volto o meu pensamento para o meu anjo da guarda, os espíritos protetores, os amparadores espirituais, chamem como quiserem, que cada um de nós tem. Dos entes queridos que nós tivemos, que já estão no plano espiritual, que estão aí tentando nos dar força, nos intuir, nos ajudar. Quer dizer, nós não estamos sozinhos nessa batalha, mas nós não podemos deixar de reconhecer que a nossa felicidade ou infelicidade é produto das nossas ações, dos nossos pensamentos, daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós deixamos de fazer. Se vocês aceitarem uma indicação minha, esse livro Renovando Atitudes é uma coisa maravilhosa. Tem essas citações do Hamed, que eu me referi agora há pouco, ok? Então, meus amigos, agradeça a Deus por estarmos aqui hoje. Inteiros ou não, mas estamos aqui. A oportunidade dessa encarnação, a oportunidade que a vida está nos trazendo para o nosso reajuste, para o nosso aprendizado. Agradeça a esse planeta maravilhoso que nós temos. As plantas, as matas, os rios, os mares, os pássaros. Quanto tempo faz que nós não prestamos atenção num pardalzinho que está lá no quintal da nossa casa ou fora da nossa casa, todas as vezes que nós acordamos, nos convidando para vivermos a vida bem.
Todo dia, um dia após o outro, principalmente nessa época do ano. Pôr de sol é maravilhoso. A lua está linda. Vocês repararam como é que a lua está bonita? Nós temos todas as condições. O planeta, apesar de estar desgastado por nós, pela humanidade, pelos seres humanos, nós temos todas as condições aqui para sermos melhores, mais felizes, mais alegres. Nós temos os nossos amigos, os nossos familiares, até os nossos familiares que são problemas. Porque são com pessoas, problemas que nós podemos aprender a nos controlar. Né? O nosso ímpeto, o nosso revide, a nossa competição. Agradecer a diversidade que existe. Aquilo que a princípio pode ser uma coisa terrível, né? De você ter que conviver com uma pessoa que pensa diferente de você, não é aquilo que você queria. Né? Eu imagino, por exemplo, que... Já pensou se eu tivesse aqui, falando só para mim mesmo aqui, tudo réplica de mim? O que eu estaria ensinando? Agora, aprender com os diferentes, com aqueles que ainda não pensam exatamente como nós pensamos, que se fôssemos uniformizar tudo, para que nós estaríamos aqui na Terra? Então, alteridade significa conviver com os diferentes sem amá-los menos. Porque quando nós arrumamos um jeito de conviver com alguém que pensa diferente de nós, o que nós fazemos? Isolamos. Eu aqui, você ali. Aprender com os diferentes. Olha quanta coisa que a gente pode fazer. E agradecer ao amparo da espiritualidade. Quando nós nos estamos dispostos a essa viagem espiritual, nós estamos sempre amparados pelos nossos amigos espirituais. A espiritualidade que atua nessa casa, a espiritualidade que prepara esse ambiente para nos receber, o passe que vocês receberão, o amparo lá quando nós estamos realizando o estudo do Evangelho no lar. Mas para isso, meus queridos, há que ter da nossa parte uma abertura, né? Uma sintonia, porque eles também não podem ficar perdendo tanto tempo assim, falando, intuindo, e como se estivesse falando para uma porta. A mensagem é essa, gente. Os aflitos serão consolados. Tudo bem. Só que a construção desse consolo, a construção da nossa felicidade, passa necessariamente pelo momento atual. Não deixem para depois da Copa. Depois da Copa. Nem do Carnaval, nem do Natal, nem do Ano Novo, nem do... É hoje. Não é para segunda-feira, é hoje. O que ficou para trás, já era. Já foi. O que tinha que acontecer lá na tua vida, já foi. Livre-se do seu passado. Entenda a responsabilidade atual sua perante os fatos da vida. Isso sim. E não gaste a sua energia pensando no que vai acontecer amanhã. Porque o futuro também não existe. O que existe é o momento atual da construção. Eu desejo a vocês, até sugiro, quem tiver o Evangelho, dá uma lidinha outra vez nesse capítulo com bastante atenção. Leiam de novo. Interiorizem aquilo que está lá. Quem sabe a gente consiga aliviar um pouquinho o peso daquela pedra que nós estamos carregando nas nossas costas e que nós não estamos mais dando conta. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.